Olá, pessoas super! Sejam muito bem-vindas a mais um dia especial de HannahCast. Como vocês sabem, aqui a gente está trazendo histórias maravilhosas de pessoas que inspiram, que lideram com foco em empreendedorismo aqui nos Estados Unidos. E hoje uma pessoa que nos inspira, que está aqui nos Estados Unidos há muitos anos, vocês vão conhecer um pouco mais da história dela com vocês, Cris Faria. Olá, bom dia, querida. Obrigada pelo convite, primeiramente, né? É prazer estar aqui podendo colaborar com o seu canal, né? Com o seu cast. Exato. E trazendo história de uma imigrante brasileira, como todo mundo que chegou aqui, né? E para acrescentar na vida da comunidade. Obrigada mesmo pelo convite, pelo carinho. Gente, então com vocês, Cris Faria, é um prazer muito grande ter ela aqui hoje com a gente. Cris, vamos começar falando como que foi vir do Brasil aqui para os Estados Unidos. Conta um pouco dessa trajetória antes de você começar o seu business aqui, né? Uhum. Porque hoje, para quem já está acompanhando há um tempo a sua trajetória, de repente aqui no YouTube muitas pessoas não conhecem, mas para quem já mora aqui em Orlando há muito tempo, sabe da história da Cris, a Cris CEO VIP Clinic. Mas antes da empresária, da CEO VIP Clinic, quem é a Cris Faria? A Cris Faria era uma menina, né, de uma família de 12 irmãos. 12. 9 meninas e 3 meninos. Era desse jeito. Então, você imagina, né? Era uma família, assim, muito unida. Nós somos do Paraná. Eu nasci no Paraná, mas a minha referência de Brasil é o interior de São Paulo, é São Paulo. Morei em São Paulo, capital, e no interior. E uma família muito simples, né? Uma família... Meu pai era agricultor. Tive uma infância muito feliz com os meus irmãos. Simples, pobre, mas hoje eu olho para trás, assim, como a gente queria voltar e poder ter aproveitado um pouco mais dessa convivência com os irmãos. Porque depois, cada um vai para um lado, né? E vou muito ao Brasil, adoro ir ao Brasil, vou pelo menos umas 3 vezes por ano. E vou agora em junho, porque eu quero celebrar meu aniversário com eles. Uau, delícia. Eu tenho 4 irmãos que nasceram em junho. Então, é uma festa. Uau, gente! É uma festa, né? Minha mãe fazia uma festa para todo mundo. E no mês de junho, até porque festa junina, né? Muito comum, tradicional fazer nesse mês, né? Mas eu sabia que Deus ia me tirar de um lugar e me levar para um lugar que minha mente nem poderia imaginar. E aconteceu, as coisas foram acontecendo da forma que teve que acontecer. Não foi fácil, porque a gente enfrenta desafios, solidão, choro, tristeza, angústia, mas a gente vence. O brasileiro é bom disso, né? A gente não desiste fácil. Então, o pessoal fala pra mim, você passou várias crises aqui nos Estados Unidos. Eu falei, crise? Eu nasci na crise. Crise é Brasil, né? A gente não sempre viveu em crise. Então, para quem sempre viveu em crise, chegar num local onde te respeita, onde te dá oportunidade, onde te respeita como mulher, como empresária, como mãe solteira, enfim. Isso não é crise. Crise é o que a gente sempre viu no Brasil. Então, com 18 anos, eu fui para São Paulo. Eu trabalhava numa empresa de produtos de limpeza, da linha automotiva, para caminhões. Eu sempre fui meia diferenciada, assim, das meninas, né? Uhum. Com 20 anos, já tinha minha empresa de lingerie. E roupas íntimas, roupas praia, moda praia. Sim. Vendia muito, sempre tive essa garra, assim, essa veia empreendedora. E fazem 28 anos atrás que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tive uma oportunidade, uma vizinha minha, uma amiga vizinha. Eu morava na Pompeia, no bairro da Pompeia, em São Paulo. E ela me falou, olha, meus familiares moram nos Estados Unidos, quem sabe você não se conecta com eles e aí aparece uma oportunidade para você ir morar nos Estados Unidos. Porque eu estava bem decepcionada com o Brasil. Eu estava tentando alavancar minha empresa e aí não conseguia, era muito imposto para pagar. E eu já tinha uma filha de 4 anos, sozinha. Então, estava complicado. Sim. E aí apareceu essa oportunidade. Eu vim em 97, dei uma sapeada aqui, dei uma olhada. Sondei, fiquei com medo, porque eu já tinha uma filha, não podia arriscar minha filha. Né? E aí, em 98, eu vim para morar. Eu vim, analisei tudo, consegui o trabalho e vim como turista, como todo mundo vem a princípio. E depois começou o projeto. Mas foi mais ou menos isso. A minha história lá atrás é mais ou menos isso. Então, em 98, você veio para morar. Para morar. Foi.
E essa transição sua de vir para morar, quando você veio em 97 ali, que você sentiu esse friozinho na barriga, mas o que que você falou? Não, é esse lugar mesmo que eu quero, é ali que eu quero recomeçar Eu a acho minha que foi a história. necessidade. Eu não tive muita opção. Eu estava num momento muito difícil no Brasil, eu não conseguia estudar, eu não conseguia alavancar minha empresa, eu já tinha uma filha de 4 anos, então eu pensava muito no futuro dela. E eu falava para mim, eu vou dar um futuro melhor, muito melhor do que eu tive para minha filha. Meus pais tinham muitos filhos, a minha recordação de escola na minha infância foi muito triste, porque a gente mudava muito. De cada 5 meses, 6 meses, a gente mudava. Porque meu pai era agricultor e os contratos de trabalho que ele pegava era temporário. Sim. Então, a gente mudou muito. Passei a minha infância toda mudando. Então, você não cria raiz, você não Exato. consegue edificar amigos. E eu tinha uma tristeza muito grande em relação a isso, porque eu não consegui estudar. Eu não consegui terminar a escola. Não. Você vai ficar surpresa, mas eu tive que fazer o Mobral já adulta. Uau. Porque eu estudei até a 4ª série. Então, quando as pessoas falam, nossa, olha onde você está hoje. Gente, não diminua seu sonho. Não se menospreze você mesma, não se sabote. Porque eu não tive a oportunidade de estudar, não tive a oportunidade de fazer high school, né? O segundo colegial, né? E eu tô aqui. Vivi, sobrevivi, né? Edifiquei uma empresa gigante, graças a Deus, com muita ajuda, com a ajuda de uma equipe fenomenal que eu tenho. Né? A gente tem que entender que nós não fazemos nada sozinho. Não é? Você precisa delegar, você precisa acreditar no próximo. E aí eu falo assim, quando eu falo que eu fiz Mobral, eu não tenho vergonha nenhuma. Sim, maravilhoso. Nenhuma. Ao contrário, eu acho que é um mérito. Imagina, tem muita gente que nem sabe. Você sabe o que é Mobral? Viu? Ele é muito novo, ele não sabe. Eu sei, porque meus pais tiveram que fazer isso também. Então, o Mobral, ele é a educação, a alfabetização para o adulto que não teve oportunidade de estudar quando era criança. Exato. Não, o supletivo é muito mais chique. Supletivão eu fiz depois, né? Porque você reduz tudo em 6 meses, o que você faria em 1 ano, né? Até 3 meses, 6 meses tem programas diferenciados. Mas o Mobral, ele é a educação, a alfabetização mesmo. Para quem não sabe escrever, ler, né? Então, assim, todos os meus irmãos fizeram. Era assim, a gente morava na fazenda e a gente tinha que pegar... Na escola, a prefeitura, ela mandava a professora para a fazenda e a gente ia para a escola, mas era assim, era até 10 anos, 11 anos máximo. Porque depois a gente já não tinha mais condições de estudar. Porque você tinha que ir para a cidade. E a gente não tinha carro. Eu tinha carroça, charrete, bicicleta, tudo levado da breca, né? Tudo quebrada. Então não tinha condições. E eram muitas crianças, então... Aí depois os meus irmãos, cada um foi para um lado, ali na região mesmo, interior de São Paulo. E uma conseguiu estudar um pouquinho mais, outra um pouquinho menos. E eu não consegui estudar. Aí eu fui para São Paulo, porque eu estava bem desanimada. Aí apareceu uma oportunidade de eu ir para uma cidadezinha lá do interior que chama Amparo. Você acredita que veio uma paciente de Amparo na clínica? Meu Deus. Quando ela falou para mim que era de Amparo, eu quase morri. Como assim a senhora é de Amparo? Não dá. Não dava. Na época que eu morava lá, tinha, sei lá, uns 50, 60 mil habitantes. E eu estudei nesse colégio Rangel Pestana à noite, né? Que foi aí que eu comecei a estudar. E ela conhecia a minha professora, conhecia a irmã da minha professora de matemática. Eu falei, gente, o mundo... Você vê? Você tem que fazer as coisas direito nessa vida. Porque é isso mesmo, Cris. Um dia ou outro, surreal. As pessoas atravessam no teu caminho. É incrível, né? É incrível. Por isso que fala, deixa bons rastros, né? Sim, deixa bom legado, deixa bom exemplo, deixa bons Porque quando acontece resultados. Essa conexão, aquece até o coração, né? Porque faz você relembrar, você fala, nossa, olha, uma pessoa Hoje eu vou lá pro interior, né? Eu mostrei pro meu marido, que ele é americano, eu mostrei pra ele a primeira escolinha que eu estudei. Primeira escolinha, fui lá, tá lá igualzinha. Velhinha, que tem um pé de jatobá lindo, assim, é uma fazenda linda. Então, hoje a gente olha pra trás e fala, uau, como a gente foi protegida por Deus, né? Como a gente recebeu o livramento, como a gente foi guiada mesmo. E sem perceber, você vai criando uma história, deixando legado e fazendo diferença na vida das pessoas. Incrível.
incrível. Mas isso eu sabia que ia acontecer. Eu tinha no meu coração. Desejo de Tinha, vencer, eu me né? via assim, ó, bonitinha, de terninho, de uma malinha na mão, vestidinha de blazer. Eu me via, sabe quando Uau. você tem uma projeção que você se vê assim? Eu nunca deixei de ter esperança, nunca perdi a minha esperança. Eu olhava para aquele horizonte lindo assim da fazenda e eu falava, meu Deus, para onde eu vou? O que vai ser da Nossa, minha eu fiquei até vida? arrepiada aqui. E Coisa assim, linda, eu né? saio, sabe quando História você tem linda. uma visão que você vê, que você profetiza para você mesmo, que você projeta para você mesmo? Mas eu não sabia que eu ia vir tão longe, né? Eu não sabia que eu ia vir tão longe. O que eu esperava, eu queria ir para Argentina. Meu sonho era ir para Argentina. Não era muito longe, né? O Brasil é tão próximo, né? Porque eu era do Paraná, eu nasci na fronteira. Eu nasci pertinho norte do Paraná, mas a fronteira ali de Foz do Iguaçu, né? Eu tinha sonho de conhecer Foz do Iguaçu. Nunca conheci. Eu só conheci quando eu vim para os Estados Unidos. Que eu voltei pro Brasil, conheci quase o Brasil inteiro já morando aqui. Olha que loucura. Quando eu morava lá, eu só conhecia o estado de São Paulo. E a Bahia. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz uma loucura e fui pra Bahia. Mas não conhecia o Brasil, não conhecia meu país. Mas quando eu vim pra cá, eu tive não só a oportunidade de conhecer meu país, mas de conhecer praticamente o mundo todo. Através do meu trabalho. Uau. Foi incrível. Parabéns, Cris. Foi incrível essa jornada, foi incrível, foi muita bênção mesmo. Dá um filme, né, sua história. Dá, eu vou fazer um livro, eu preciso fazer. Precisa. Eu preciso falar, só Porque que vai ter que ter... eu acho que é legal, porque enquanto você fala e relatando essas imagens, porque quando você tá conversando, eu já fico... Não, vai passando um filme aqui na minha cabeça. A gente consegue ver você lá nesse passado, entendeu? Contando toda essa história, vivendo aqui. Ô, Só Cris, que vai ter que ter algumas edições. E quando você chegou aqui nos Estados Unidos, quanto tempo você trabalhou em outra área ou fazendo o quê? Como que foi essa história? Vou Então, abrir o negócio. Sim. Levou quanto tempo? Como foi? Eu vim com uma proposta de trabalho na área do turismo. Mas era turismo assim, né? A gente fazia todo o gerenciamento de uma empresa que a sede dela era em Miami. Aí a gente via os turistas de Colômbia, México, Venezuela, Costa Rica, muitos argentinos, muito. Peruano, equatoriano. A gente via praticamente toda a Sul-América, Central-América, mas eu não trabalhava com brasileiro. Olha que doido. Uau! E o inglês? Nós não tínhamos um passageiro brasileiro. O inglês não tinha, né? Porque a gente falava só espanhol e um espanhol mal hablado. Hablo espanhol. Né? Eu me lembro que uma vez... com espanhol. Eu me lembro que uma vez eu estava com uma passageira colombiana. Sabe uma pessoa que que mexe com o teu brilho, que mexe com você? Aquela mulher mexeu comigo. Eu falei, pode deixar, o ano que vem, quando a senhora voltar... Porque ela vinha todo ano com a gente. E quando a senhora voltar, eu vou estar falando melhor espanhol. Porque ela até soltou um palavrão lá, falou assim, não vou falar, mas ela falou assim, que não estava entendendo nada do que eu estava falando, que como que podia ter uma tour guide, uma guia turística dessa forma, que ela não estava entendendo nada. Só que todo mundo estava entendendo, exceto ela, porque ela estava querendo ser chata mesmo. Entendi. Mas aquilo mexeu comigo, ela me fez passar uma vergonha. Na frente, a van estava lotada de passageiros, né? Eu falei para ela, senhora, não se preocupe, o ano que vem, quando a senhora voltar, eu vou estar falando melhor. E aí foi, né? Eu me empenhei mais para aprender o espanhol, aprendi. Enquanto isso, a gente foi aprendendo uma palavrinha aqui, outra ali de inglês, né? E a gente fazia todo esse trajeto de... o aeroporto de Orlando tinha uma parada no mall aqui do Camilas, que só tinha o Camilas, a Yes Brasil e o Camilas, não tinha mais nada. Não tinha nem mercado brasileiro, não tinha nada. Não tinha padaria, não tinha ninguém ali. Aí a gente fazia uma parada ali para pegar mais passageiros. Tinha uma parada no McDonald's da International Drive, que era a Jet Set, que tinha ali. Eu tô falando isso de 24, 25 anos atrás, tá? Meu Deus. É chão. E aí a gente pegava, muita mudança. A gente pegava todos esses passageiros, levava pra Disney, levava para todos os parques Magic Kingdom. Na época, não era Hollywood Studios, era Metro-Goldwyn-Mayer, o MGM Studios. Uau. Mudou de... Não, tinha parques de água que hoje eles já não existem mais.
A Disney fechou 3 parques que, naquela época, era bem frequentado, que depois substituíram pelo Typhoon Lagoon. O Blizzard Beach já tinha, mas o Typhoon Lagoon não tinha. Então, a gente viu crescer muito isso aqui. Eu falo que eu vi o Mickey crescer. Eu sou do mesmo ano Total, né? Quando o Walt Disney veio aqui, eu sou de 1971, né? Foi esse ano que ele veio pra cá, né? Eu falo que eu vi o Mickey crescer aqui. É, inspiração então, assim, total. É inspiração. Então, assim, Magic Kingdom, muita gente não sabe, mas ele tem uma cidade embaixo. Uau. Na época, eles deixavam a gente entrar. Era muito mais aberto, porque não tinha tanta gente. Não, tem muita coisa. Aí, eu deixava todo esse grupo no parque. Eram 3, 4 vans que a gente trabalhava. E eu conheço muita gente que fazia o mesmo aqui em Orlando. Então, era uma indústria, sempre foi, né? Sim. Uma indústria do turismo, até hoje, né? Uma indústria que gerava muito trabalho, gerava muitos negócios. E aí veio o 9/11, quando as torres caíram, lembra? Em 2001. Sim. Foi aí que as coisas... Lembro dos noticiários na televisão, pois né? eu tava voltando com o último grupo de Magic Kingdom, saindo de Magic Kingdom para buscar o último grupo no aeroporto, porque foi de manhã, foi por volta das 8h30, 9 horas da manhã que aconteceu. E aí a gente recebe porque a gente tinha o Walk Talk, lembra? Era o Nextel, lembra? Sim, os tijolinhos assim, né? Não, tijolar, não é tijolino, era tijolar. Era uma coisa assim. Era a única meio de comunicação que a gente tinha. Porque, menina, aquele trem era bom, porque eu falava daqui lá pro interior de São Paulo. Mas a minha irmã tinha que ir lá em cima da montanha também, né? Porque senão o sinal não pegava. Mas eu conseguia falar no interior de São Paulo. E, assim, era a única meio de comunicação que a gente tinha. Depois que veio o Nokia, demorou ainda pra gente ter celular. Não tinha, não. E aí a gente recebeu a comunicação que tinha que parar onde estivesse. E aí foi aquela correria, aquela confusão de buscar todo mundo no parque, levar todo mundo pro hotel. O parque fechou, os aeroportos fecharam. Aí ninguém entrava, ninguém saía. Foi uma confusão. Aí todo mundo perdeu o trabalho, as empresas quebraram. Foi um pânico, foi bem ruim. Foi a primeira vez... Aliás, agora na pandemia, né? Segunda vez que a gente viu os parques sem ninguém, fechado mesmo. Tipo assim, mosca. Foi bem pânico, foi bem... Foi nesse estilo pra pior. Foi horrível. Porque a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia... Depois disseram que Orlando seria o terceiro ou quarto ponto de ataque, né? Dos terroristas. Porque Disney, né? Lotado, sim, né? Mais 100 mil pessoas em cada parque. Então, a gente estava em pânico, entrou todo mundo em pânico. Foi assim que eu comecei a minha história aqui, né, da área da saúde depois. Aí, depois disso, você entrou já para a área da saúde, você conheceu alguém? Como você se interessou por essa área? Né? Porque, isso que eu assim, queria entender. Como você se interessou pela área da saúde? Eu sempre gostei de cuidar de gente, né? Sempre muito expressiva, muito comunicativa. Desde da minha juventude... Os meus trabalhos era tudo relacionado a pessoas, a vendas, a comercial, né? A comunicação. A comunicação nata. E eu tinha algumas ideias na minha cabeça, mas eu também gosto de cozinhar, eu adoro. Eu tinha 3 ideias na minha cabeça. Ou eu ia ser chefe, ou eu ia ser enfermeira, ou eu iria para a área de comunicação. Essas eram as 3 áreas que eu tinha na minha mente. Se um dia eu tivesse a oportunidade de estudar, era isso que eu queria fazer. Aí, naquele momento, todo mundo perdeu o trabalho. Ninguém tinha opção de fazer nada. O que tinha era, basicamente, o que ainda a gente tem hoje. Era limpeza, né? Trabalhos em construção, né? O turismo realmente já não existia mais. Muitas empresas fecharam. A única empresa que eu lembro que ficou assim em pé, que ela tá até hoje, depois a Disney comprou, que é a... Ai, meu Deus, fugiu agora. Daqui a pouco eu lembro. É uma empresa de ônibus, que os ônibus eram todos amarelinhos, da Disney. Eles eram privados e a Disney comprou. Esqueci agora. Daqui a pouco eu lembro. Depois ela fala. É muita coisa, gente. Tá vendo? Tem que relatar tudo pra não esquecer, pra colocar no livro. E Mears, lembrei. Era a Mears. A única empresa que sobreviveu foi essa. Porque é uma empresa americana, mas o resto tudo morreu. E aí? E agora? Fazer o quê? Para pagar aluguel, sustentar filho, né? Pagar conta. Eu tinha um carrinho. Foi meu primeiro carro aqui. Era um Mitsubishi que você sentava, o cinto passava sozinho, assim.
velho, velho. E assim, eu lembro que eu paguei $1.500, $2.000 no carrinho. Mas meu primeiro carro na América, né? Então assim, eu tenho tanta foto daquele carro e eu preciso Vamos colocar depois na edição o carro da Cris. Eu preciso fazer uns, sabe, assim, um bem bolado, assim, um mural. Preciso fazer um mural. Fazer o mural de quando eu fiz o curso de nurse, enfim. Aí eu falei, e agora? Bom, começamos a bater em todas as portas, procurar trabalho. Trabalhando no turismo, a gente fez muita conexão. Eu consegui um trabalho na Perfumeland. Sabe onde é Perfumeland? Sim, sei. O Pablo me deu trabalho, que hoje não é mais o Pablo, né? É o Alejandro. Japonês, né? Ali na Internacional? Na International Drive, Era o Pablo, né? Que ele era dono ali de toda aquela área. E hoje é o Alejandro, que tá lá, né? E aí, eu consegui um trabalho lá nessa loja. E também a gente fazia limpeza. Tinha uma equipe, né, da igreja. Eu fui muito acolhida pela igreja quando eu cheguei aqui. Porque, né, família, comunidade. Sim, exato. Né, não tem amigos. Então, a igreja me acolheu muito. Tinha os pastores que estavam aqui. Sou muito grata a Deus pela vida deles, porque eles realmente me acolheram, me evangelizaram, me instruíram, me disciplinaram. Eu fui me tornando uma pessoa um pouquinho melhor cada dia, né, mais instruída mesmo, dentro da palavra de Deus. E eu senti que aquilo ali era um chamado e Deus estava me cuidando de uma forma ou de outra. Eu estava sendo muito cuidada por eles. E aí, na igreja, tinha uma equipe que fazia limpeza. Então, eu fazia limpeza com eles, né? Até ontem eu fui num outro podcast. Você imagina que eu limpei a casa dela. Uau! E eu vou te falar. Deus. Ela não sabia. Eu falei, hoje eu tenho um segredo para te contar. Eu falei para ela assim, você não sabe, mas eu já limpei a tua casa. Ela, hã? Como assim? Eu falei, Em 2017, é a Rosana do Florida Connection. Sim, 2017, ela votou em mim como Mulheres que Brilham. Meu Deus. Porque a gente teve um prêmio. Ela mora ali em Dr. Phillips, né? Sim, ela é minha vizinha. Isso mesmo. Eu levei ela um dia lá na... Ela tava num evento e ela falou assim, Ana, você podia me dar uma carona, porque era noite, escura, assim. E eu não conhecia ela, a gente se conheceu lá. Uma querida. Vê que mundo pequeno. Eu falo pra você. As pessoas passam na sua vida, né? Dentro da sua vida por um período, por um mês, por um ano, por uma vida toda. Em 2017, quando ela votou em mim, que ela estava na mesa dos jurados, quando ela votou em mim, que eu fui uma das ganhadoras, né? De mulheres que brilham, que fazem a diferença na comunidade. Quando eu olhei para ela, eu falei, uau. Eu falei, um dia eu vou ter a oportunidade de dizer para ela que eu já limpei a casa dela. Meu Deus, gente, que coisa linda. E aí, assim, ontem conversando com ela ficou tão emocionada e eu gosto muito da Rô. Ela é muito querida, uma mulher também muito, né, trabalhadora, né, empreendedora, mãe, vó, esposa, linda, amo. E assim eu fui construindo a minha história. Já nesse período, quando eu estava trabalhando na Perfumilândia, eu pensando assim, isso não tá certo, eu não nasci para isso, eu preciso de mais, eu preciso correr atrás, eu preciso estudar, preciso fazer alguma coisa. Fazer o quê? Não é? Naquela época que tava todo mundo assim down, tava todo mundo de cabisbaixo, tava todo mundo preocupado. Eu falei, eu vou estudar, preciso fazer alguma coisa. Aí alguém me falou de um curso de enfermagem que durava 1 ano, 2 anos de curso. Eu falei, bom, eu vou me inscrever. Eu tinha ido na Gordon Blue, que era aquela universidade culinária. Não, fechou. Ah, tá. Ela estava ali na Commodity Circle com a Johnny Young. Fechou. Aí eu fui, né? Mas não faz muito tempo que fechou, não. Eu fui, sabe? Mas não era ainda. Não deu aquele frio no coração, na barriga. Quando eu entrei na escola para fazer a minha inscrição, para fazer o curso de enfermagem, quando eu vi aquelas meninas lá fazendo a formatura, quando eu vi as classes, quando eu vi todo mundo, a professora, me deu aquela sensação assim. Falei, meu Deus, é isso. Eu quero fazer isso. Eu quero ajudar, eu quero trabalhar na área. Eu quero abraçar as pessoas, eu quero fazer diferença. E eu sei que eu vou fazer, porque eu já falava um pouco de inglês, né? Já tava melhorzinha, né? E aí eu entrei, me registrei, comecei a fazer o curso em 2002.
2004 eu terminei. Eu já estava grávida da minha segunda filha. E eu lembro que no último dia que eu fui ter a Bela, foi aonde eu parei de comer. Eu fiz até a minha graduação depois, porque eu não consegui fazer, porque eu estava grávida. E aí, quando eu terminei o curso, eu consegui um trabalho ainda estava trabalhando na Perfumeland. Aí eu consegui um trabalho no nursing home. Aí eu já tive que sair do trabalho, porque eu peguei esse trabalho full time e eu tinha 13 pacientes inválidos. Uau. Então eu tinha paciente handicap, eu tinha paciente que não falava, que não comia sozinho, que não tomava banho, tinha paciente paraplégico, paciente tetraplégico, paciente que tinha se acidentado, que não levantava da cama. Esse era o perfil dos meus pacientes. Eu fiquei lá trabalhando 3 anos com eles. E eu lembro que eu levava a igreja, as meninas, para dançar, para cantar para eles, para fazer atividades. Eu levava eles comigo na igreja, alguns que podiam sair, eu levava. Então, assim, eu mudei a vida daquela comunidade. Eu fazia a alegria deles. Porque eu não sei se você já entrou no nursing home aqui, mas é muito triste. Na verdade, a família joga ali, que é para se livrar. E são pessoas que conscientemente, algumas pessoas estão conscientes, ela só não funciona, não anda ou não fala, mas a mente dela tá normal. Então, tinha uma senhora que eu falo pra você, eu quase levei ela pra minha casa. Meu Deus. Era assim, você se envolve muito, né? Uma senhora peruana, e ela era tão querida e a família não vinha ver, só vinha assim, aniversário, Natal. Era muito triste. Foi um período ali de aprendizado mesmo, humano. Eu falei, eu quero fazer isso o resto da minha vida. E aí, depois, logo em seguida, eu já tinha muita conexão aqui em Orlando, nas igrejas. Eu já estava trabalhando no Ministério Infantil, né, na igreja com o Ministério Infantil. A gente fazia serviços com a comunidade, acampamento, acampa dentro, fazia tudo, né, com as crianças. E ainda eu estava dirigindo aquela van, levando as crianças para outras igrejas. Então, aquela van me serviu para um monte de outras coisas depois. Meu Deus. E aí, eu fiz conexão com várias igrejas e conheci uma pessoa, a Shirley Rosa, maravilhosa. Ela já era enfermeira aqui, quando eu cheguei. Ela já devia aí ter mais de 10 anos na área. Ela está aqui há muitos anos, muito mesmo. E conversando com ela, ela falou, olha, eu posso conseguir um trabalho para você no hospital. E aí eu falei, nossa, estamos evoluindo, né? Estamos crescendo, estamos evoluindo. Eu lembro que eu fiquei 1 mês para entrar no hospital. Então, a entrevista, eles tinham que fazer todo o seu histórico de criminal para ver se você estava ok para trabalhar. Demorou 1 mês a entrevista. E aí, consegui o trabalho no hospital. Primeira vez que eu entro no hospital para fazer um treinamento, a gente entra assim numa sala de cirurgia geral, eu vejo alguém serrando um crânio assim, ó. Ai, meu pai do céu. Eu dei aquela respirada, entrei no banheiro, me deu aquela sensação, eu falei, eu vou vomitar. Eu falei, aguenta firme, é isso que você quer? Você vai aguentar firme. Foi bem complicado. Forte, né? Não, foi muito forte. Aí a minha supervisora, aí ok? Eu falei, não, eu tô ok, vambora. Era assim. Então, o primeiro andar de cirurgia que eu entrei ali era muito triste, porque era cirurgia geral, então você via criança com câncer, você via os pacientes com câncer no cérebro, era transplante de rim, era transplante de coração, era uma coisa. Era esse nível aí, né? Aí eu falei, bom, né, é isso que eu quero, é isso que eu vou enfrentar. Aí eu fui fazer um treinamento no 2º piso para saber onde eu ia ficar, se era no 2º, se era no 1º. E aí eu fui levada no 2º piso e ali era só cirurgia de coração. Era open heart surgery. Foi colocada à prova de fogo mesmo, para poder passar nesse... Mas eu senti paz ali. Eu senti paz porque quando eu estava passando, tinha uma família parada ali, e era uma família de hispanos, e eles estavam conversando com a enfermeira e chorando. Eu entendi que o familiar tinha falecido, e eu fiquei com vontade de correr ali e abraçar aquela senhora. Me deu uma dó, me deu uma... Assim, sabe quando você fica com o coração... Ai, meu Deus. Eu falei, nossa, eu podia estar lá, podia estar ajudando, podia estar dando um abraço, podia estar, né, abraçando, né, melhorando o dia dela, fazendo alguma coisa para melhorar.
Aí, quando eu vi aquela família, eles me olhando, e eu já tava com roupa de trabalho, na volta eu passei, e eu consegui dar um abraço nela. Nossa. E ali Deus falou comigo, falou assim, você vai ficar aqui. Aí eu fiquei ali. E olha, foi assim, tremendo, foi tremendo. Tantas pessoas que eu pude abraçar, que eu pude ajudar, que eu pude aconselhar, que eu pude falar, vamos pra igreja, fica perto de Deus, que você vai melhorar a sua vida, vai melhorar a sua alma, vai melhorar a sua alegria, vai melhorar a sua esperança. Eu tive muitos momentos assim lá dentro. Nossa, que marcante. Foi. Uma missão, né? Uma missão. Aí eu fui entendendo cada vez mais que aquilo ali era um chamado mesmo. Não era uma simples profissão, que era um chamado de verdade. E aí conheci muita gente, fui aprendendo tudo ali. Eu lembro que eu chegava em casa, eu anotava tudo nos stickers, sabe? Sim, como é que chama? Os post-its, fala post-its, né? Que eu anotava tudo, a minha parede, eu entrava em casa, era tudo de post-its. Porque eu queria decorar as palavras em inglês, então eu chegava, já memorizava. E aí fui aprendendo assim. Tinha uma senhorinha, ela faleceu já há alguns anos atrás, a Damares. E aquela mulher foi uma benção na minha vida. Cubana, já trabalhava 25 anos no hospital. Ela me ensinou muita coisa ali no meu departamento, né? No meu floor. Ela me ensinou a fazer todas a higienização dos instrumentos cirúrgicos, dos médicos, porque as pontinhas eram tudo de ouro. Então, eram instrumentos caríssimos. Cada médico tinha 2 bandejas. E você não podia misturar, porque cada médico tinha seu material de trabalho ali, individual, e você não podia misturar. E então, para esterilizar aquilo ali, era muito delicado, era um processo. E você tinha que aprender, você tinha que bater o olho e saber de quem era quem. E eram uns trays, assim, umas bandejonas, assim. Fui aprendendo, aí ela foi embora do setor. Eu apliquei para trabalhar no lugar dela. Aí consegui, fiquei, né, já conhecia toda a área. Quando eu entrei, eu trabalhava sexta, sábado, domingo. Para quem reclama de trabalhar sábado e domingo, eu trabalhei 2 anos. Não tinha nem um final de semana. E era emergência, a gente tinha que sair correndo, tinha que estar lá. Depois eu consegui trabalho das 3 da tarde às 11 da noite. Uau. Depois de mais um ano, eu consegui o trabalho das 8 da manhã às 3 da tarde. E com as 2 meninas. Com as 2 meninas. Então, assim, gente, não dá pra fazer corpo mole. Quando você tem que fazer, você tem que fazer. Ai, olha que legal. Eu achei legal essa parte que você falou do post-it, de colocar pra poder ir memorizando as palavras em inglês. Agora, Ou seja, você poderia falar assim, eu não sei, que difícil, posso. né? Recusar a proposta porque não sabia. Eu fiquei anos sem escutar português. Anos. Foram mais de 12 anos da minha vida sem ouvir em português. O português que eu ouvia era na igreja e em casa, que eu falava um pouquinho com a Juliana, né? Mas eu não falava português. Eu não trabalhava com brasileiro diretamente, né? Os pacientes que eu tinha ou eram hispanos ou eram americanos. Um ou outro, né? Já depois de alguns anos que foram aparecendo um aqui, outro ali. Eu lembro que teve uma senhora, ela teve um problema de coração e ela parou lá no meu setor, no meu floor. Eu cuidei dela e depois eu conheci a filha dela, conheço até hoje, nós somos da mesma igreja, inclusive. Olha, agora. E eu tive a honra de cuidar dela, uma senhora maravilhosa, uma querida, uma mãezona, que fez babysitting pra minha filha depois. Uau. Depois que ficou boazinha, sarou, ficou linda, fez babysitting pra Bela. E assim, então aquilo ali era um chamado pra mim, era verdadeiramente algo que eu queria fazer, que eu fazia com amor, com carinho. Isso já era meados de 2008, por aí. E eu já estava lá ainda, né, trabalhando. E eu não sei como, teve uma pessoa de Miami que me conhecia, ou de ouvir falar, eu não sei de onde foi. Ela me ligou, ela me contatou. Eu já conhecia muitos médicos aqui na área, eu já conhecia muitas enfermeiras, e eu já andava tudo. Eu sempre fui de parar final de semana, andar e conversar com todo mundo. E eu morava ali no Hunters Creek. Morava próximo do aeroporto. E depois eu mudei para Hunters Creek. Hunters Creek, na época, bom, agora é mais. Tinha 97% de latino, né? Então, hoje chama de Huntezuela, né? Porque é uma Venezuela, né? Que apesar de ter muito brasileiro, sim, mas os venezuelanos ainda ganham, né? Domina, é verdade. Domina.
E ali eu me senti em casa, né? Que eu não precisava, é o comodismo, aquela coisa, né? Você não precisava falar muito inglês, você se virava com a comunidade latina, eu conheci todo mundo. Fui conhecendo clínicas, conhecendo hospital, conhecendo toda a região ali. E eu lembro que eu tava também, não tinha, eu tinha saído do hospital e eu tava sem seguro médico. E aí eu fui visitar uma clínica e conheci um médico, era um Centro Médico Las Américas. Era um grupo de colombianos que trabalhavam ali. Coincidentemente, essa moça me contatou, porque sabia que eu era enfermeira e eu não estava trabalhando nessa época. Foi um período muito curto. Na crise de 2008. Foi na crise imobiliária de 2008 que todo mundo perdeu a casa, inclusive eu. Santa Deus. Tinha comprado a minha casa, né? E aí perdi a casa. Mas eu não tinha comprado sozinha. Eu tinha comprado com meu marido, que eu já estava casada, já estava com a minha filhinha. Mas a gente perdeu a casa. Perdeu porque o mortgage era tão caro que não dava para pagar. Compensava você morar de aluguel. Aí eu conheci esse grupo de médicos. Essa moça me contatou. Em 2009, no comecinho de 2009, ela me fez uma proposta para fazer para montar uma equipe. Por quê? Porque tinha muito turista. Tinha muito turista na cidade, porque aí já tinha, né? Já tinha voltado tudo, o mercado já estava quente de novo, Disney lotada, né? Turista aqui para tudo quanto é lado, a cidade, né? Pegando fogo. Lembra que eu já tinha experiência da cidade, já conhecia a cidade, já tinha dirigido, já era tour guy. Olha para você ver como as coisas, tudo que você faz na vida, tudo que você faz na vida, você fala, não vou usar, vai. Em algum momento da sua vida, você vai tirar aquele conhecimento lá da gaveta e vai usar sim. Aí ela me fez uma proposta para montar uma equipe, para fazer a coordenação, para conseguir pelo menos 30 profissionais, para fazer esse atendimento para essa agência de seguro, a Seguro Viagem, que ainda é uma das maiores do mundo, que é a Assistcard. Quando eu cheguei em Orlando, eles tinham um escritório aqui na International Drive. Fecharam muitos anos depois. E aí eu entrei nessa indústria de travel insurance, mais na área da saúde. Mais na área da saúde. Por quê? Já tinha conhecimento de enfermeira, já conhecia a cidade, já tinha conexão com vários médicos. Aí eu falei, poxa, isso aqui é uma indústria que não está muito explorada. Né? Eu falei, putz, isso aqui dá para fazer alguma coisa aqui. Aí ela me contratou, a empresa me contratou. E aí eu fui montando as equipes, né? Montando, conversa com um, conversa com outro. Mas eu não tinha uma base. Entendi. Eu não tinha escritório, eu não tinha um ponto, né? De treinamento, não tinha nada. Eu fiz uma reunião lá no McDonald's da Disney. O único McDonald's que tem ali que você entra no All Star, sabe? Não sei se você conhece ali. Quando você vai ali pela Alceola, você entra à direita, entra à esquerda, você dá de cara com o McDonald's que tá ali. Ele foi reformado hoje, mas é o único McDonald's que tem ali dentro da Disney, né? Marquei com umas 10 pessoas ali. Marcamos no Camilas, fizemos um almoço primeiro no Camilas, com os coordenadores, com o gerente, com o CEO da empresa. Eles vieram aqui me conhecer. Depois, a segunda reunião, já fiz com os 2 coordenadores, o Head Operation da empresa. Com alguns profissionais médicos, eu não tinha lugar. Falei, gente, vamos num lugar público, né? Até a gente conseguir um local. A gente até a gente não chamava de All-Star, a gente chamava de Mal-Star. Porque aquele hotel era muito feio, meu. Era muito feio. Nossa, depois a gente teve muito problema lá dentro, porque as crianças pegavam piolho. Meu Deus. Não, é sério, os colchões eram cheios de aqueles bichinhos, como é que chama? O bag... Eu sei, mas eu não lembro o nome Eu agora. não sei em português, mas tinha aqueles bichinhos, colchão tudo velho, bed bug. É aqueles bichinhos, sabe? Que fica no colchão. Terrível. Então, os passageiros estavam pedindo toda hora para trocar de quarto. E aí dava epidemia de piolho. Não, era horrível. Até que eles derrubaram tudo e reformaram, né? Porque ninguém queria ficar mais lá. Enfim. Aí, 2009, abril de 2009, eu estava inaugurando a primeira operação de Orlando na área de turismo. Esse ano, a gente viu 15 mil pessoas. Uau, 15 mil. Meu Deus. Foi muita gente. Eu lembro que nós contratamos uma médica
doutora Vivian, eu e ela ficamos 30 dias dentro da Disney acompanhando um grupo de 2.000 crianças. De lá eu fazia todo o meu trabalho operacional, porque primeiro eu fui trabalhar para eles. Sim. Depois eu abri a minha empresa, falei, olha, eu não vou mais trabalhar para vocês, mas eu vou prestar serviço para vocês. Eu vou prover serviço para vocês, porque eu vi ali uma porta gigantesca, uma oportunidade gigante, e foi isso. Terminei aquele trabalho com aquele grupo, era um grupo gigante de São Paulo que chamava Forma Turismo. Ainda tem, mas eles são menores hoje, mas ainda tem. Forma Turismo. Aí ficamos, era assim, a criança chegava do parque, a gente fazia a coordenação, o atendimento deles. Ai, tô com dor de garganta, tô com dor na barriga. Ai, eu tô com dor de cabeça. Ai, machuquei o pé, tô com bolha. Era isso, o atendimento era isso. Não tinha nada de demais, eram crianças saudáveis. Mas crianças que a maioria dos pais eram médicos, então eles já tinham essa preocupação que a criança vai ficar doente, nanana. Mas a gente dava um serviço realmente VIP para as crianças. Foi daí que surgiu o nome. Uau, que legal. Então, assim, a gente fazia um atendimento VIP mesmo. A gente dormia no hotel. Eu dormi no hotel os 30 dias, depois assisti outros grupos pequenos, menores, mas sempre ali em cima deles, né? Eu acompanhava alguns eu acompanhava dentro da Disney, porque eu também era guia turística, conhecia os parques, ia junto, voltava com eles, fazia assistência médica, botava eles para dormir, ia dormir 3, 4 horas. Por quê? Porque a gente ainda tinha que buscar os remédios para eles. Eu estava lá na Disney, as únicas farmácias 24 horas que tinha, mesmo que tem, tem até hoje. Tem uma lá em cima, na 192. Às vezes eu ia na 192, porque a gente colocava prescrição e depois alguém tinha que buscar. E aí vocês eu entrava no carro e ia buscar. Então eu fazia atendimento no parque, atendimento no hotel, buscava medicamento, entregava. Eu ia dormir 4 horas da manhã. Eu fiz essa vida por 15 anos. Por isso que eu falo. Ai, nossa, olha o que a Cris construiu, olha o que ela tem, como ela tá linda, olha como ela tá bonitinha. Nossa, ai que bolsa linda. Maravilhosa. Gente, enquanto todo mundo estava dormindo, festejando, celebrando com a família, eu estava ralando de madrugada. Porque esse business eu construí de madrugada. Uau, meu Deus. Porque ele não era um business que funcionava durante o dia. Durante o dia, era assim, vamos se preparar, porque a noite vai complicar. Era desse jeito. Vamos nos preparar, vamos buscar os medicamentos, vamos deixar a comida pronta, vamos tentar descansar um pouquinho. Eu descansava no período que as crianças estavam no parque. E eu dormia, tipo assim, da 1 da tarde até as 3, 4 da tarde. Porque já às 4 da tarde eu precisava começar a coordenar a ronda médica de novo. Uau. E aí foi aumentando. Aí eu falei, bom, acabou essa temporada. Eu falei, bom, agora não tenho como ficar de McDonald's. Eu ia pro McDonald's da Disney e também ia pro Dennis aqui do Lake Buena Vista ou Camilas. Eu sempre pegava algum ponto assim para organizar, porque eu precisava passar o medicamento para a equipe. Eu falei, não, eu preciso dar um jeito na minha vida, preciso do espaço. Aí eu estava procurando espaço, cheguei na Carol Larson. Né? A Carol me alugou uma sala, me deu um desk, um móvel assim. Antes disso, eu fazia essa coordenação dentro da minha casa. Eu me lembro que eu fui num garage sale. Eu gosto de contar isso porque as pessoas acham que a gente começa, já começa de lá de cima, né? Olha que já tá pronto. Né? Ah, nossa, já tá pronto. Olha, uau, não. Eu fui num garage sale. Tava tendo um community garage sale. O americano gosta muito de fazer garage sale aqui, né? Sim. Garage sale, pra quem não sabe, gente, você bota todas as suas tranqueiras pra fora da sua garagem. Tudo que você não usa Tudo que você não usa, tudo que você acumulou a vida inteira e que você quer se desfazer, você vende lá por 50 centavos, $1, né? $2, $5, vende tudo baratinho. Eu comprei um deskzinho, uma mesinha de $15. Levei pro meu quarto. Eu já tinha mudado da casa, que eu perdi a casa. Já tinha mudado. Eu morava... Você conhece o Costco da Ubiti? Conheço. Conhece? Então, ali agora é só business, mas antigamente você ia lá. Normal, né? Eu morava em frente ao Costco, num apartamento de 2 quartos com as minhas filhas. Bom, aí eu comprei esse desk, coloquei dentro do meu quarto. A minha filha de 15 anos, que ela já estava com 15 anos, adolescente,
ela foi mãe da minha filha pequena. Porque ela levantava, ela tomava banho, ela dava café da manhã pra pequenininha, levava ela pra escola e já voltava, porque as duas estudavam na mesma escola. Ela levava e voltava. Era a hora que eu voltava pra casa, pra poder já começar o dia seguinte. Então era assim, quase eu não via minhas filhas crescer. E a mais velha, depois da aula, ainda fazia meus invoices. Uau, Cris. Ela fazia cobrança pra mim, né? Porque eu não podia pagar ninguém, eu estava começando a empresa. Eles me mandavam o serviço pelo meu e-mail. Eu ligava, coordenava com o médico, ia junto com o médico fazer o atendimento, porque eu já, como eu falava já os idiomas, eu já dominava, então eu pegava qualquer idioma, pegava qualquer cliente. Meu Deus, que benção. Aí a Juliana já pegava, já imprimia, já fazia o invoice e já mandava, porque eu precisava girar, precisava pagar, né? Então, assim, eu pagava todo mundo cada 2 semanas. Então, comecei assim. Aí, quando cresceu, foi crescendo, tomando uma dimensão incrível, eu falei, e agora? Agora eu vou precisar alugar um local. E aí foi onde eu procurei a Carol, 2009, final de 2009. Ela me deu um desk, me deu 2 mesas, me deu um armarinho, me deu uma sala, aluguei. E aí, sentada, conversando, batendo papo com ela, falei, Carol, preciso abrir empresa, oficializar essa empresa. E aí, ela falou, mas o que você faz? Deixa eu entender. Eu falei, olha, eu dou um serviço muito VIP. Ela falou, tá aí, VIP. Falei, pronto, VIP Health Assistance. Foi aí que nasceu a VIP. Uau, que incrível. VIP Health Assistance Florida. Depois eu abri a VIP Health Assistance LLC. Depois a gente fez um DBA com a VIP. Depois eu abri a clínica VIP Family Practice, que é a primeira clínica que está lá em Kissimmee, que hoje a gente vê lá 150, 160 pacientes por dia. Uau! Por dia. Então é isso. Quer perguntar mais alguma coisa? Eu tô aqui estrambelhada falando. Nossa, Cris, não, mas tá vendo? Eu acho que isso que é legal. E nesse processo, você falando, né? Tipo assim, você perdeu a casa, isso é um grande baque. Qualquer pessoa que passa por isso, ele dá uma... Ali foi dá um baque, não dá? Dá. Você perder a casa depois de ter tido a tua casa, é difícil, Porque foi uma jornada muito grande, tipo assim, muito suor pra poder conquistar. E aí você vem e acontece isso, e você... Mas assim, você contando, você trilhou muito pra chegar ali, né? E sabe, assim, o que eu vejo, assim... Eu sempre segui o caminho que eu tinha que seguir. Eu nunca tentei cortar caminho. Eu quero deixar bem claro isso aqui. Porque custa mais trabalho você ir pelo caminho errado e voltar depois do que você trilhar o caminho certo. Todas as vezes que você tenta desviar aquilo que Deus tem pra você, o perrengue que você tem que passar, mas tendo a certeza que lá na frente você vai vencer, é melhor do que você recuar e falar, não, eu não estou disposta a passar por nem esse sofrimento e pegar o caminho errado e achar que está fazendo o correto e depois dar com a cara na porta. Então, assim, não corte caminho. Porque isso, os meus erros hoje, eles custam. Porque eu tenho uma consultoria, vou contar daqui a pouco. Tudo que eu passei, ele é para ninguém passar mais. Tudo que eu errei, ele não é para ninguém errar mais. Eu já posso orientar você para você não errar. Eu posso. Então, assim, os seus erros é para você orientar alguém. Exatamente. Para você orientar alguém e falar, ó, não vai por aqui porque eu já fui e me dei com a cara na porta. Poxa, se a gente puder orientar as pessoas para não errar, para errar menos. Sim. Porque dores, né, preocupações e erros todo mundo vai ter. Mas se você puder errar menos... Exato. Não é? Se puder vir melhor, pra cá, né? Se puder vir para cá mais estruturado, não é? Já com um dinheirinho para garantir que a sua filha não vai passar necessidade. Se puder vir para cá com uma consultoria ou alguém que já está aqui, venha, a busca, porque hoje a gente tem recurso. Exatamente. Eu não tinha grupo de WhatsApp, não tinha grupo de trabalho, grupo de assessoria, assessoria pro DMV. Eu não tinha nada, ninguém tinha nada aqui, gente. A gente desbravou isso aqui. Exatamente. Só que a gente já fez assim, ó, arregaçou a manga e foi sem medo. Então, erramos, choramos, mas vencemos. Vencemos. E é isso que eu admiro, que eu vejo você falando. A Carol te ajudou muito nesse processo, né? Muito. E eu falo assim, igual a Andréia da Touch Massage também, ela da época de vocês. Uma fofa. Também, tudo pessoas vencedoras, que você escuta as histórias, é muito processo. Não chegou ontem e já tá dando certo, né? Não, Eu falo que pra mim isso é um prazer também, porque assim, como eu vivi um processo migratório aqui, também tive a minha história, estou vivendo a minha jornada. Tá vivendo a sua história. Exato. Isso, tá e eu criando falo a sua história.
que o que eu já passei, o que eu já vivi, eu já consigo ajudar outras pessoas. Claro. E eu falo que hoje 8 anos são é um tempo vivido. É uma jornada já, né? E aí eu é. falo que aí eu trago pessoas mais experientes do que eu, que tem mais know-how do que eu, para poder ajudar essas pessoas. Sim. Então eu falo que é isso que é o legal, você poder orientar as pessoas, trazer as pessoas de forma planejada, né? É. Porque hoje você tem essa condição de planejar. Exatamente. Né? Que não precisa mais vir arriscar com a cara, coragem, botando o filho em risco. Eu cheguei como turista e eu fui renovando o meu... o quê? I-94. Né? Fazendo extensão. Fazendo extensão, até que a empresa aplicou para mim, mas a empresa não conseguiu me dar a minha documentação por causa da desastre lá de 9 de setembro. Aí desmoronou tudo. Mas eu tive uma família, que eu preciso falar isso aqui. Eu conheci uma família, a Michelle, lógico, eles são meus amigos até hoje. Eu estava em 2000 e quanto? 2002, 2003, mais ou menos. Já fazia uns 2, 3 anos que eu estava aqui, né? Trabalhando já. E eu fiz as minhas malas, eu ia embora. Porque ia vencer o meu... quê? 94. E eu falei, eu não vou ficar legal aqui. Eu não tinha vindo aqui para ficar legal. Porque eu falei, não. Bem ou mal, eu tenho família, eu não vou passar fome no Brasil. Eu consigo um trabalho. Eu já tinha experiência, já falava inglês, já falava espanhol. Falei, eu volto com outra bagagem. Mas ilegal, que eu não vou ficar. E não fiquei. Quando eu estava para ir embora... E a gente já fazia parte dessa comunidade da igreja, já conhecia todo mundo. A minha amiga falou assim, por que você está indo embora? Eu contei para ela. Ela falou, não, vai nada. Vem aqui que meu pai e minha mãe vão te ajudar. Falei assim, como assim, garota, me ajudar? Você sabe o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo um sponsor. Ela falou, nada, isso aí não é nada para eles. Ela trabalhava num banco. É Deus. É Deus. É Deus. Porque era para eu ficar, era para eu construir tudo que eu construí, era para eu fazer a diferença na vida da comunidade. Aí ela falou assim pra mim, nada, o que é que tem que assinar? Eu tinha aplicado, esse mesmo ano eu tinha aplicado, e a imigração desapareceu com a minha documentação. Já foi um perrengue para pagar $700. Meu Deus. Foi isso antes de ter minha segunda filha, isso foi antes, esqueci dessa parte, sim. Tá? Porque é uma parte importante contar. Sim. Perderam, desapareceram com a minha documentação. E eu... não podia pagar advogado, porque eu também não ganhava pouco. E aí eu tive assessoria de algumas pessoas. A pastora Silvia, da Seara, me orientou. Falou, não, você tem que fazer isso. Me ajudou. Eu mesma preenchi junto com essa minha amiga. Eu fui levar minha documentação novamente ali no Tradingport, ali perto do aeroporto. É tudo igual. Gente, não mudou nada. É a mesma coisa. Tá? Lembra que o americano é by the book. Tudo que era 25, 28 anos atrás, continua igualzinho. O pessoal até fala, nossa, mas na época não existia tanto visto, EB1, EB4, EB3, existia sim, é que não era popular. Não era popular. O visto mais comum era o visto de casamento, né? Sim. Nossa, sabe quantas propostas eu recebi pra casar? Eu devia ter casado mais do que a Dercy Gonçalves já. Como chama aquela atriz americana? Aquela atriz, não, é francesa? Aquela que casou 10, 12 vezes. A Dercy Gonçalves casou um monte também, né? Não foi amor, a Gretchen, não. pronto, eu ia ganhar da Gretchen, pronto. Porque a Gretchen casou muito também, né? Então, assim, eu recebi muita proposta de casamento. Por quê? Porque era a maneira mais fácil, blá, blá, blá. Bom, ela falou pra mim, não, Cris, meus pais podem ser o seu sponsor. Aí eu dei documento, ela assinou. Porque eles trabalhavam num banco aqui, nem existe mais esse banco. O banco fechou. Nossa, foi pra te abençoar Foi mesmo. pra me abençoar. Eles faziam mais de $55 mil juntos por ano, que era o que a imigração pedia, né? Porque tem a tabela, né? Exato. Eles faziam o valor que precisava. E aí, ela assinou. Fui lá na imigração, levei 2 semanas. Chegou o meu green card. Foi desse jeito. Meu Deus, Cris. Você não me fala como que chegou, porque eu fiz. Porque assim, eu fui fazer o fingerprints. Chegou a minha autorização. Aliás, chegou a autorização de trabalho para minha filha de 7 anos e não chegou a minha. Falei, pronto, agora eu vou escravizar a menina, coloco ela para trabalhar e não trabalho. Passou uma semana, chegou o meu. E depois já chegou o meu green card. Foi assim, ó, brum. Depois de 3 anos, né, de 3 a 5 anos, já podia fazer a cidadania. Fiz a minha cidadania e tô aqui, sobrevivendo. Glória a Deus.
Então, assim, foi tanta bênção que eu recebi aqui e não foi nada planejado, não foi nada sofrido no sentido assim, eu vou pagar alguém, vou desviar isso. Não. Tudo foi acontecendo conforme Deus foi, sabe? Assim, realmente, eu vejo que tudo foi a mão dele, porque... Porque mesmo nos processos difíceis, você preferiu não desviar os caminhos, né? Não, procurar caminhos assim, diferentes. Eu estava disposta a ir embora. Eu estava disposta a ir embora, porque eu falei, eu não vou ficar assim, eu não vou ficar aqui assim. Era sofrimento, porque já foi difícil largar tua cultura, largar teu país. O pai da minha filha ficou no Brasil, e assim, já foi uma perda muito grande. E ficar aqui naquele sofrimento, eu falei, eu não vou ficar. E eu fui parada pela polícia várias vezes, tem um monte de história pra contar. Histórias engraçadas, tristes, no fim que fica engraçado também. Sim. Né? Então, assim, aquela história que você não sabe falar inglês, o policial olha pra você, você responde conforme a fisionomia dele. Eu lembro, ele falou assim pra mim, de onde você é? E eu, tentando entender de onde eu sou, falou, where are you from? Aí eu, Brasil. Aí ele, você tá com saudade do Brasil? Não. Ele, não, eu não, yes. Tipo assim, já esqueci minha bolsa dentro de outra van, a polícia me parou, tava sem documentação. Mas ele foi muito legal comigo. Ele falou assim, você vai, pega e volta, eu vou estar aqui esperando. Uau. Já aconteceu muita coisa, muito livramento. Então eu falo que foi Deus, purinho, porque eu não tenho outra explicação pra te falar. Coisa linda. E aí é isso, é muita coisa, né? Ô Cris, e as suas meninas, elas cresceram resilientes como você, porque você, né, só de contar a história, a gente já sente que você é uma pessoa resiliente. Como você acordava todos os dias, assim, como você costuma acordar, a sua rotina, desde aquela época até hoje, mantém a mesma, é diferente? Você tem algo assim que você já levanta com hábito? Determinada. Eu levanto, eu já faço minha oração, antes de qualquer coisa. Aliás, quando eu tô deitadinha lá na cama, eu já falo, Senhor, abençoa meu dia, já começo a mentalizar. Abençoa meu dia, abençoa as pessoas que vão estar ao meu redor, abençoa minhas filhas, eu já faço uma oração geralzão, Tem alguns salmos que eu separo que eu gosto muito, Salmo 70, Salmos 23, Salmo 126, tem algumas orações específicas que eu faço. Porque eu acho que se você não abençoar a tua casa, não abençoar tuas filhas, não abençoar teu trabalho, não abençoar a tua comunidade, eu acho que você já sai zangado de casa, né? Você já sai achando que vai enfrentar todos os problemas na tua frente. Mas se você já começa a lutar, exato, né, dentro da sua mente, você já luta dentro da sua mente, você já rebate aqui, ó, né? Você já começa com vitória na sua mente. Exato. E eu já começo a fazer aquela oração, já começo a me dar um alívio na minha alma, tranquilidade. Tem dia que eu nem levanto da cama, o telefone já toca e eu já sei que vai ter bronca na clínica. Porque eu já sei, o paciente reclamou, o paciente que está muito doente, que não conseguiu agendamento na hora que ele queria, é o paciente que esperou a noite toda para ser atendido, ele está vulnerável, ou é o problema do dia anterior que não deu para resolver. Sempre vai ter um desafio no seu dia. Exato. Mas é como você enfrenta ele. E eu aprendi a enfrentar os meus dias, aprendi a enfrentar os meus desafios. Então, assim, não tem marido, não tem criança, não tem paciente, não tem ninguém que tire você do seu equilíbrio emocional. Porque hoje eu sei lidar com o meu equilíbrio emocional. Né? Hoje eu sei lidar com a minha fé, hoje eu sei lidar com essa certeza de que só depende de mim para o meu dia ficar melhor ou não. Exatamente. E eu não sei se é um problema bom ou se é ruim, eu não tenho medo. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Eu não tenho medo de nada. Porque, assim, eu já passei tantos problemas na minha vida, né? De não ter condições, de não ter podido comer o que eu queria, de não ter podido ter a roupa que eu queria, de não ter podido o sapato que eu queria. Nós éramos de uma família de muitos filhos, então a gente ia usando tudo um do outro. Então a gente não podia ter o vestidinho que eu queria. Eu lembro do meu vestido de chita, você não vai nem saber o que é isso. Ele, então, muito menos. Mas era um tecido muito comum, Sim. de chita, tudo cheio de florzinha, assim. A minha mãe costurava pra gente. Ela fazia os nossos vestidinhos. Então, assim, imagina, eu morava numa casa no Paraná que eu via a água correr, assim, nos buracos, pingando. Porque era casa de madeira, né? Era de madeira. Uhum. Então, assim, é isso. E eu tenho tristeza por isso? Não. É de como você vê a vida, de que forma que você enfrenta a sua história. Não é? É isso e eu mesmo. tenho orgulho da minha história, tenho orgulho de tudo que a gente vem construindo. E eu vou te falar, as minhas filhas são fortes, tá? Ah, eu imagino.
Imagino. Porque quando você tá do lado de alguém forte, qual que é a tendência? É isso mesmo. É o exemplo, né? É o exemplo. Quando você tá do lado de alguém determinado, alguém confiante, alguém com fé, alguém que... Não importa, você já sabe como lutar, não é? Com tudo. Você já sabe como vencer. Você já tem o segredo da vitória, que é você saber enfrentar, não desistir. Porque é mais fácil desistir do que enfrentar, né? É verdade. Não é? É muito mais. Bem mais fácil recuar. Mas aí. enfrentar mesmo, sofrer e sentir a dor, ninguém quer. Quem quer? A maioria não quer. Exatamente. Por isso que eu falo, tudo, a nossa construção, ela foi em cima de muitos fatos que eu olho hoje e falo, uau. Falo, meu Deus, às vezes nem eu sei como que eu passei, mas por quê? Porque eu olhava e falava, não, vambora. Vamos conseguir. E aí você lidera. Você eu lidera. falo que é isso que Deus quer pra nós, né, Cris? Ele quer que a gente seja forte todos os dias. Seja forte e corajoso. Eu estarei contigo por onde quer que andares. Eu amo esse verso, porque é exatamente isso. Seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo por onde quer que andares. Olha isso. Ele prometeu estar com a gente todos os dias, não prometeu? Então, por que eu preciso fraquejar? Por que eu preciso olhar pra mim e falar assim, eu não posso? Mas se eu posso nele, então eu posso todas as coisas. Amém. Então, é isso. Quando eu leio isso pra mim mesmo, porque eu finquei isso dentro do meu coração e dentro da minha mente. Eu posso todas as coisas. Com Deus eu posso todas as coisas. Não tem quem te pare. Não existe ninguém que te pare. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu projeto? Qual que é a sua visão daqui pra frente? Aonde você quer chegar? O que você almeja pra você, pro seu filho, pra sua família, pra tua casa, pra tua comunidade? Bota num papel e mais. Eu sempre fui muito de escrever tudo, sabe? Eu tenho vários painéis que eu sempre escrevi. Eu não sei se eu tenho eles ainda, mas eu tenho fotos. Então, assim, quando você escreve também, quando você vê o teu sonho na tua frente, ele fica mais próximo de você. Porque às vezes também a sua mente te trai, né? Uma hora você quer, outra hora você não quer. Verdade. Mas quando você bota ali na tua frente, não é? Você escreve ali na tua frente, é mais fácil de você estar próximo do seu sonho, dos seus objetivos. Isso pra mim é uma dica de ouro, gente. Se eu fosse vocês, eu anotava tudo isso que a Cris falou agora. Anota. Porque isso é muito importante. Não, mas É muito forte. Define. Eu sempre gostei, depois que e olha, fui pra escola de business, nunca fiz business. O que eu fiz de enfermagem foi necessário, a base para o meu business hoje. Mas eu aprendi muito com a vida. A lição da minha vida, ela é impressionante. Fora as coisas pessoais que eu passei, que um dia eu te conto o segredo. Tá bom. Porque eu nem vou ter tempo para contar aqui. Cris, Né? É verdade, é muita coisa pra gente falar. Mas vamos falar um pouco da VIP Clinic. Quando você decidiu operacionalizar hoje, porque a gente vê que ela está numa gestão com um modelo mais diferente, avançado, porque a gente sabe que você está caminhando para um caminho de expansão. Quando que você teve esse start? Você teve ajudas? Como que você resolveu fazer toda essa parte? Foi difícil para você abrir mão? Porque eu falo que a gente que está no comando, muitas das vezes, a gente fica um pouco com receio de fazer essa parte, de fazer essa operação, né? Como que foi para você? Então, eu amo desafios. Se você me dá um prédio assim, todo arrebentado, né? Todo detonado, é esse que eu quero, porque eu quero mostrar ele antes e depois. Foi assim com a minha primeira casa, foi assim com a minha segunda casa, foi assim com a primeira clínica e tá sendo assim com a terceira, com a quarta clínica. Porque eu gosto de desafio, eu gosto de ver... Eu falo que eu passei a minha vida toda construindo alguma coisa, né? E quando eu comecei a operação mesmo, o projeto de falar assim, eu vou abrir a primeira clínica. Nossa, me malharam. Falaram assim, você tá louca, né? Você tá doida, você vai abrir clínica. Como assim? Você não é médica. Você vai ter que correr atrás das licenças do Departamento de Saúde da Flórida. Sabe o que é isso? Falei, não sei, mas eu vou conseguir, eu vou correr atrás. Eu falei, eu não sei fazer tudo, mas eu sei quem sabe fazer. Exatamente. Daí eu vou unir pessoas que vai me ajudar a construir tudo que eu quero construir. E foi assim. Eu até contei ontem pra Rô essa passagem da história da VIP Clinic. Eu falei, bom, porque a gente ia fazer os atendimentos no hotel e não tinha onde mandar os pacientes pra clínica. Porque se precisava fazer um exame de sangue, precisava fazer uma radiografia, um ultrassom, ou precisava fazer
sei lá, qualquer outro procedimento, eu não tinha. Aí eu fiz parceria com algumas clínicas hispana, não deu certo, porque o paciente não era atendido da maneira que eu achava que o paciente tinha que ser atendido. Entendi. Falei, vou abrir uma clínica. Aí eu comecei a sondar, olhar a cidade. Achei uma rua lá em Kissimmee, que é a Oak Street. Para quem não sabe, Oak é a árvore, é o carvalho. Porque eu tenho uma alergia daquela benção daquela árvore. Que eu já moro numa casa que tem 5 dentro. E eu já mudei da casa, já me tratei, voltei pra casa e vou ter que mudar de novo. Eu tenho alergia, a árvore me dá alergia. É uma coisa assim absurda. Bom, e aí, essa rua, ela é uma rua que só tem medical offices. Ela tem hospital, que é o Osceola Regional. Sim. Aí ela tem especialista de todos os tipos que você possa imaginar. Tem ultrassom, tem radiografia, tem tudo. Eu falei, gente, é essa rua. E eu preciso achar um ponto aqui, eu preciso achar um ponto. Eu comecei a pedir pra Deus, eu preciso achar um lugar. Quando eu oro em frente ao hospital, olha, não tinha lugar melhor, porque foi bem no meio da quadra que eu achei. Eu olhei assim, tinha uma pizzaria gigante. E tava com placa de passa-ponto, aluga. Tinha uma placa lá de uma construção. Aí eu olhei, liguei pro número, era de uma construtora. A construtora tinha pego aquele prédio e ia transformar aquele prédio em medical offices. Eu falei, meu Deus, é aqui. O lugar que eu entrei, o corretor foi lá, abriu pra mim. Era uma pizzaria. Hoje, pra você ter uma ideia, onde é o escritório do médico, era a cozinha da pizzaria. Aí eu sentei com a construtora, eles trouxeram o engenheiro, eu desenhei o que a gente precisava dentro da regulamentação do estado da Flórida, porque você pode construir um tamanho, espaço, 8x10, os quartos de office médico, né? Porque você precisa passar a cadeira de roda. Ah, tá? Então tem alguns truques, eu também não sabia, fui aprendendo no caminho. Uhum. E aí, eles desenharam para mim, era menos de 2.000 square feet. Eu tinha 5 consultórios, um banheiro, uma recepção pequena, e eu fiz uma arinha para as crianças, porque brasileiro tem que ter área para criança. Exatamente. Né? Senão os pais não vão, não é assim? E aí, em 2011, entre 2010 e 2011, eu inaugurei a clínica. A gente inaugurou com um paciente. Uau, meu Deus. Um paciente, depois teve 8 pacientes, depois teve 10, 12, aí foi. Aí eu já saí da sala da Carol, mudei para um espaço do lado da clínica, porque não cabia na clínica, do lado. Aí a gente foi pegamos a esquina direita, pegamos a esquina da esquerda, pegamos o pé de trás. Hoje tem 7, 8 mil square feet. Nós pegamos toda a área. Pegamos toda a área. Então, crescendo. Mas lembra, eu era louca, eu não sabia das licenças, eu não tinha conhecimento, meu inglês era bom, mas não era assim a ponto ainda. Mas não tem problema, eu tinha conexões. Exato. Olha o bom de você ter conexão na vida, gente. De você fazer boas amizades. Amigos é amigos, né? Parceiros bons são parceiros que vai te levar para outro nível. É verdade. E eu visitava todas as clínicas que eu queria conhecer. Eu conheci uma moça, ela era gerente do Nightlight Pediatrics, que mudou o nome hoje, que hoje é PM Pediatrics. É essa clínica que abre das 4 à meia-noite todos os dias, que é pediatria. Para quem não sabe, tá? Para quem tá aqui precisa. Sim. E eu indico muita gente lá, fiz uma parceria com ela. Ela que abriu todas as clínicas da rede. Eu contratei ela. E ela me ajudou com credenciamento, com as licenças que eu precisava. E aí fui aprendendo. Primeira clínica eu aprendi tudo. Segunda, terceira e quarta, fiz sozinha. Uau. Porque aí eu já... Exatamente. Né? Passou o primeiro Tava processo. expert, já sabia. Não precisei mais pagar ninguém para fazer. Eu fui fazendo, juntando, né? Agrupando os profissionais corretos. 2013, a clínica já estava bombando. Essa clínica de Kissimmee. E aí, eu precisava direcionar o turista para um lugar mais próximo da área de turista. Exato. Porque o pessoal estava reclamando, tinha que ir lá para Kissimmee, é longe mesmo, 40 minutos. Aí, eu que ia buscar muitas vezes no parque, ou então mandava alguém pegar para levar para a clínica, blá, blá, blá. Eu falei, quer saber? Eu vou abrir uma clínica na área próximo da Disney. De novo, você tá louca porque é uma área cara, porque é perto da Disney. Porque não, sempre me tacava pedra, achava que os meus sonhos eram, assim, inalcançáveis. Aí eu falei, não, gente, tem mercado. E não tinha uma clínica brasileira. Não existia. Né? Empresa
que fazia esse trabalho que eu fiz, né? Exatamente. Não tinha, então era... Aí os brasileiros me descobriram em Kissimmee. Aí eu já tinha um monte de paciente brasileiro. Aí em 2013, eu falei, eu vou dar uma sapeada ali pela área da Disney. Encontrei uma unidade com 2.600 square feet, que eu não queria nada grande, mas era só para fazer o atendimento mesmo do turismo, né? Aí, de novo, peguei no chão, quadradão. Era um caixote, assim, uma caixa. Vamos lá de novo, tudo de novo, né? Faz o projeto, pega o general contractor, contata a ACA, blá, 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 e foi. E não demorou, viu? Ali não demorou tanto, porque eu comecei vendo 2013, quando eu fui fazer essa outra unidade, e eu pensei assim, falei, meu Deus, eu preciso de um produto. Eu tava dormindo um dia, e eu acordei assim, falei, eu preciso de um produto que atenda a comunidade, que não tem seguro. Uau. Falei, vou criar um membership. Foi aí que veio o membership. Então foi você mesmo que Foi. teve. Menina, foi de Deus esse plano de membership, porque eu tenho pacientes de 10 anos, 11 anos, 9 anos, igual você, de 8 anos, que fala pra mim, Cris, me salvou quando eu cheguei aqui. Porque até você chegar, passar o processo e ter seguro do governo, demora, né? Então a gente salva a vida mesmo do imigrante que chega aqui e que não tem aonde correr. Porque você vai usar o seguro do governo, o subsídio do governo, você não pode, porque afeta seu processo. E outra coisa, eu falo que a mulher, principalmente, porque quando ela chega, a mulher com filhos pequenos, ela tá tão sensível. Meu Deus. Ela tá tão sensível a tantas mudanças, a tanta informação, a escola, é isso e aquilo que ela tem que providenciar. E a área da saúde, né? E aí eu falo que quando ela sabe que tem uma clínica brasileira que vai dar o suporte para ela inicialmente em português, ela fala, é essa que eu preciso. É essa que eu preciso. É o salva-vida mesmo. E a gente tem muitas conexões, né, na comunidade, então, e por incrível que pareça, como chega gente todo dia, né, imigração, né, imigrante, ainda tem gente que não sabe, viu? E aí, assim, eu inaugurei aquela clínica em 2013. Para 2013, 2014, inaugurei a clínica do Lake Buena Vista, que não é essa, tá? Ela tá ali... Vocês sabem onde é o Olive Garden? Qual Olive Garden? Da onde? De qual endereço? Da Popka Vineland. Tá bem quase na entrada da Disney. Indo aqui pela Popka Vineland, como se você fosse para a entrada mesmo do Disney Springs. Ah, sim. Sabe ali? Sei. Então... Tem a 535 com a Palm Parkway. Atrás do mall ali do Olive Garden foi onde eu aluguei a segunda clínica, o espaço. Aí a gente ficou pequeno, eu peguei o espaço do lado. E eu fiquei ali até 2017. Uau. E aí lotou de turista. Mas era turista assim, que gente, olha, canadense, japonês, austríaco, europeus de todos os países. Aí cresceu muito. Eu falei, agora estamos apertados, a gente precisa de um espaço novo. Né? De novo, outra etapa, outra mudança. Aí eu, olhando ali a região, encontrei esse espaço que a gente está hoje. Olha como que doideira. Era a clínica do hospital onde eu trabalhei, lá no começo. Meu Deus. Quando eu cheguei lá, tinha um médico, um indiano, que lembrava de mim do hospital. Olha que doido. Meu Deus. A história fez assim, depois fez assim. Foi incrível. Eu olhei aquele espaço, vi escrito assim, Central Care Florida Hospital. Eles fecharam ali e abriram um na própria avenida, que tá lá até hoje, que é o Central Care da Popka Vineland, que ele é o meu concorrente, mas eles não falam português, né? Então tem um diferenciado, né? Que a gente, né? E eu também não tenho esse atendimento carinhoso brasileiro que a gente tem. Porque o brasileiro é bom disso, exatamente, é isso aí. O brasileiro é carinhoso, é amoroso. E eu meio que adaptei mesmo para a comunidade brasileira. Sim. Porque eu queria que a comunidade, quando chegasse ali, fosse assim, abraçada mesmo. E aconteceu. A gente investe muito em treinamento, né? Em que a gente realmente quer que os nossos colaboradores, eles sentem a dor do próximo. E é isso, a equipe é muito, muito top. Sabe o que eu acho mais interessante? É ver a diferença, né? Assim, como que evoluiu, né? Sim, e eu vejo que você sempre valorizou isso com as meninas ali do atendimento, do comercial. Priorizar. Entendeu? Então, eu acho que essa é uma das grandes diferenças. E foi sempre você que deu esse treinamento, que teve esse relacionamento com elas, ou você... Olha... teve ajuda de outros profissionais? Eu vou falar... Lembra, eu falei pra você que isso é um chamado na minha vida.
Claro, traz a remuneração? Traz. Mas, antes de qualquer coisa, a gente precisa trabalhar com o coração. A gente precisa trabalhar com a nossa parte de humanização. Que é onde eu falei para todo mundo que a gente nunca pode perder os nossos valores. É a nossa visão, nossa missão, né? Porque quando você perde a sua visão, a sua missão e o seu propósito, cadê? Cadê o projeto? Eu acho que aí já é um projeto como qualquer outro. Exatamente. Então, eu sempre bati muito nessa tecla. E quem não estava nessa linha que estava muito automático, acaba entrando, porque é a visão da empresa. Exato. Aí a cultura vai e faz assim. Aí você junta. Encaixa. E vou falar para você, existem erros? Claro, todo dia. Mas a gente vai lá, senta, corrige, conversa e treina. E fala, olha, agora você vai fazer melhor. Você vai fazer melhor todos os dias, um pouquinho. Porque tem o processo da maturidade. Exato. Tem o processo... Cada um vem de uma cultura, cada um vem de uma linha de pensamento diferente. Mas a função do líder é essa. Exato. Como é que você quer que seja a sua empresa? Qual que é o seu liderado? O que você está deixando de legado? Você realmente está fazendo a diferença? Então, é isso. Eu não vou falar sorte, não, porque não é sorte, não. É bênção mesmo de ter algumas pessoas lá que são fundamentais para o crescimento da clínica. Fundamentais. Desde a gerência, da supervisão, alguns médicos. Eu não vou falar nome porque eu vou esquecer de alguém. Eu não quero ser injusto, né? Porque eu não vou lembrar nome de todo mundo. E assim, tá vendo? Quando você tá nesse ponto, Exato. é porque você fala assim, olha o que a gente construiu. Exato. Mas a visão, ela tem que ser do líder. Sim, é isso que eu ia te perguntar. Então, Não, sempre foi sua mesmo. A visão tem que ser do líder. Sempre você. A visão tem que ser do líder. E você continua, né? Continua. Exatamente. E você divide com a sua liderança. A gente tem Exato. reunião semanal. Hoje mesmo, que horas são? 2h da tarde, tem reunião com a liderança. Perfeito. Terça-feira passada, a gente teve a reunião com toda a clínica. E a gente tem a reunião de setores. Então, tem a reunião com o marketing, tem a reunião com o financeiro, tem a reunião com o operacional, tem a reunião com a parte clínica, porque é necessário que todos se comuniquem. É necessário que todo mundo conversem para que essa maturidade ela é devolvida para o paciente. Perfeito. É isso. Então, não existe sucesso sem a visão do líder. Não Olha existe. isso. Então, aqui eu quero deixar um adendo para vocês. Isso é gestão, gente. Isso faz parte de uma boa gestão. De um negócio que tem visão de líder, tem cultura, tem reuniões. E isso é essencial. Independente do nível que a empresa atinja. Não importa. As pessoas falam para mim, você fez... Eu fiz eu fiz muito cursos. E eu li muito livro. Porque, olha só, a escola... você ir para a escola, você fazer um mestrado, eu acho sensacional, porque isso te dá autoridade. Sim. Né? Te dá muita autoridade, claro. Eu acho muito bom. Mas em um momento da minha vida, eu tive que optar. Ou eu estudava, né? Quando eu podia ter continuado meu curso para fazer NP, para fazer physician, para fazer médica. Eu poderia ter continuado, mas eu ia ser só uma médica, mais uma. Exato. Né? Eu decidi ser uma empresária que abrangeria uma área muito mais extensa. Hoje, eu sou muito orgulhosa porque eu gero empregos. Maravilha. Eu gero impostos para o Estado. Eu contribuo para a minha comunidade. Tenho um produto que ele abençoa as famílias. Então, assim, eu podia ter ficado nessa caixinha. Exato. Né? Mas eu resolvi... né? Sair dessa caixinha e pensar fora da caixa. É perfeito. Então, eu vou deixar algo assim aqui. Quando você pensar em sair fora da caixa e doer, porque você vai falar, nossa, mas eu podia ter ficado tão cômoda aqui. Por que eu vou para ali se eu vou ter que passar por esse sofrimento para chegar até aqui? Vai. Siga teu coração, siga seus instintos, porque se eu tivesse... me fechado ali naquela caixinha, eu teria sido só mais uma profissional da área da saúde. E estaria até hoje executando só para você. Não tem problema nenhum você ser empregado, Sim. você ser funcionário, não tem problema nenhum. Agora, se você quer expandir teu sonho, se você quer expandir, né, o teu legado, aí você tem que sair da caixinha. Exato. Você tem que sair desse medo, dessa área dessa zona de conforto que todo mundo chama. Não é? Você não vai experimentar essa vitória, essa bênção,
esse crescimento se você não sair. Porque quando você dá um passo, tudo acontece. Ele vem a teu favor. É impressionante. Eu falo que eu dou 2 passos na direção de Deus, ele dá 10 ao meu favor. É isso aí. É incrível. E aí, assim, a gente mudou pra lá, pra essa unidade, pra 2017. E a gente veio aprimorando o membership. Aprimorando. E, paralelamente, a gente foi aplicando pros credenciamentos dos seguros do governo. Né? Hoje a gente tem Medicaid, Medicare, Cigna, Aetna, Florida, Medplan. E, se Deus quiser, a gente já fechou o contrato com o Oscar. E mais questão de tempo aí, de uns 15, 20 dias. Seguro importantíssimo para a comunidade, porque 80% dos brasileiros que eu conheço, Sim. Eles têm Oscar. Exato. Ou tem o Florida Blue, os mais usados. o HMO, né, que é o HMO. Então, assim, tivemos uma grande conquista agora também, menos de um mês atrás. Nós fomos aprovados para fazer toda a documentação migratória médica, porque tem um processo, né? Você tem uma parte do seu processo da imigração, seja qual visto que você for aplicar, tem uma área que o médico tem que atestar você. Então, essa parte é nossa. A gente conseguiu esse contrato, que é um contrato difícil. Uau, difícil. Parabéns. E assim, quando eu consegui aquele contrato, Deus me fez lembrar de lá de 3 anos atrás, quando eu comecei a orar por esse contrato. E quando a gente também teve a aprovação do Oscar, e olha, eu tô fazendo o credenciamento há mais de 4 anos. Nossa, querido. Tudo meu, tudo nosso é conseguido com muito esforço, porque a gente tem também uma alegria tão grande quando chega, né? Quando vem o resultado, quando chegam os e-mails, você foi aprovado. Fala, meu Deus, é tão difícil você passar por alguns processos aqui no mercado americano, principalmente na área da saúde. Porque você está lidando com o departamento de saúde, você está lidando com as licenças do Estado, com as licenças regionais, com as licenças estaduais. É muito gratificante ter chegado até aqui, de verdade. É como você aplicar para um visto migratório, né? Toda a licença que você precisa, você tem que ficar ali, mas o órgão saúde, né? Você tem auditoria. Te exige muito mais. Muito. Né? Você tem auditoria do Departamento de Saúde, do Fire, do Bombeiro. Você tem vistoria de um outro órgão, do liability, que você tem que tomar cuidado com os... como é que fala liability em português? Seguros. São seguros. Seguros, acidentes. São acidentes de trabalho. Liability é acidente de trabalho. Tem alguns acidentes de trabalho que você tem que seguir dentro dali, de um treinamento que eles dão para você. Nenhum funcionário, nenhum da clínica trabalha sem você fazer background deles. Nenhum. Então, assim, você passa por uma auditoria muito séria, né? Exato. E aí, assim, como é que fala em português? Quando você vai ver todo o histórico da pessoa, o histórico criminal. Sim, da pessoa. Vê se você não matou, não roubou, não usou droga, não é prostituta. Para você trabalhar no órgão da saúde, você está lidando com vidas, você está lidando com pacientes. Sua ficha tem que ser limpa, né? Não, muito limpa. Então, assim, é muito sério. Isso transmite segurança, né? Porque demais. Você sabe autoridade, segurança, né? Isso é muito importante. Ô, Cris, eu lembro que você comentou lá na Expo que vocês já estão com outro plano também para a VIP Clinic, que vocês não param, né? Então, conquistou uma coisa, vamos para a próxima, conquistou uma, vamos para a próxima. Você já pode abrir aqui, já pode falar? Posso. Assim, juntando toda essa experiência, né? Todo esse legado que a gente está deixando. E agora eu sou vó, né? Eu já sou vó faz um tempo. E assim, eu quero começar a desacelerar um pouquinho. Que tá difícil, viu? Porque faz uns 3, 4 anos atrás, eu conheci o Dr. Daniel Kittner. Que ele também foi outra bênção que veio agregar a VIP Clinic. Porque ele também abraçou a comunidade de uma maneira que hoje, onde você vai, todo mundo conhece o Dr. Daniel Kittner. Ele é brasileiro, do Recife, né? Um médico especializado na família, geriatra. Ele faz acompanhamento de envelhecimento. Hoje ele está no Orlando Health com o Dr. André Teixeira, que eles estão junto lá no programa de obesidade. É o hospital, a parte de obesidade, de cirurgia bariátrica. Ele que faz toda a avaliação
né, dos pacientes. E ele implementou um plano na clínica de emagrecimento, um plano de weight loss, né? De emagrecimento para os nossos pacientes. Eu não faço estética, não tem nada a ver com estética. Ele é totalmente voltado para a área da saúde. Então, é o clínico, né? Uhum. Nós temos um protocolo clínico, a gente faz a parte nutricional, orientação, exames e medicamento. Então, tudo bonitinho. Tem um protocolo que ele desenhou. Faz uns 3 anos atrás, eu conheci o Dr. Daniel. Falei, bom, eu já estava meio que... Falei, agora eu vou dar uma parada. Tô pensando aí, nos 5, 10 anos, me aposentar. Aí eu conheço o Dr. Daniel, jovem, dinâmico, uma família linda, não é? Um projeto, assim, maravilhoso. E ele veio agregar na clínica. Ele atende os nossos pacientes. Ele ajuda com todos os protocolos. Fora que ele é um crânio, ele fez marketing, administração. Não. Ele não é um médico comum. Eu falo pra ele que ele é super... Ele é um crânio, ele é um gênio. E aí, estamos com esse projeto agora, né? Finalmente nós vamos lançar agora em junho, se Deus quiser, as franquias. O povo pediu, a comunidade pediu. É isso aí. Agora nós vamos expandir. Em breve, nós vamos ter aí... Novas clínicas. Dentro aqui de Orlando cabe umas 5, 6. Depois cabe Jacksonville, Tampa, sul da Flórida. E aí, outros estados aí, só Deus sabe. É isso aí. É isso, gente. Olha aí, gente, novidade quentinha aqui pra vocês, hein? É isso. Em breve a gente vai estar aí com novas clínicas, com a VIP Clinic, que é um atendimento, assim, excelente, gente. Eu falo que se vocês tiverem a oportunidade, estiverem vindo para Orlando, se você está assistindo a gente do Brasil, vai conhecer a VIP Clinic, né? Passa lá para tomar um cafezinho brasileiro. Exato, tem, delícia, viu? delícia. Vai lá. Ô, Cris, e assim, para mim foi um prazer muito grande estar falando aqui com você. Eu acho que agregou não só para quem tá ouvindo, mas para mim também, Bom, né? beleza. Mas eu queria saber se você tem um recado, assim, algo que te motiva, uma frase, algo que você possa deixar para quem tá nos ouvindo hoje. Porque a gente fala de vida, de superação, e a gente fala de business também. E você já deixou vários insights. Mas para fechar aqui, algo que possa agregar, não só na vida das pessoas, mas no negócio dela também. Sim. Você pode olhar ali. Pode olhar. Agora isso, fala aqui pro nosso público. Falo sim. Oi, público lindo, obrigada por estar nos ouvindo, né, nos acompanhando. Eu queria deixar algo muito especial. Tudo que você for fazer, faça com excelência. Sabe por quê? Porque primeiro você faz para Deus, você faz para você e depois para o seu próximo. Porque quando você não pensa em você primeiro, que você ajuda teu próximo, isso automaticamente volta para você. Então eu tinha um lema comigo assim: fazer tudo com excelência, fazer bem feito. Não importa se você vai ganhar mais, se você vai ganhar menos. Não é sobre isso. Mas é você ajudar verdadeiramente a pessoa o máximo que ela precisa. Porque o comum, todo mundo faz. Exato. Não é? Tem gente que trabalha por um paycheck. Tem gente que trabalha pelo dinheiro e trabalha pelo amor, porque gosta daquilo que faz. Exato. Então, se você está numa profissão que você não gosta, pede para Deus te avaliar o teu coração, mas faça aquilo que você ama, fala aquilo que você gosta. E se você está numa área que você não gosta, faça com amor, porque Deus vai te abençoar de qualquer forma. Então, quando você faz com excelência, tudo que você faz... Olha, eu fiz limpeza, eu trabalhei no estoque de uma perfumaria, eu trabalhei limpando casa de construção. E, assim, eu limpei da melhor maneira que eu pude. Eu encaixava aquelas caixas, eu fechava aquelas caixas como se fosse o meu negócio. Olhe para o business do outro como se fosse o seu, porque o dia que você tiver o seu, você vai fazer exatamente igual. Perfeito. Vai fazer com excelência. Então, faça com excelência. Maravilha. É isso. Obrigada, Cris. E olha que lindo, gente, porque tudo isso que a Cris falou se encaixa dentro daquilo que a gente acredita, né? Eu falo que aqui na Hana Business a gente tem um olhar diferenciado para a pessoa e não só para o negócio. Porque até esses dias a gente estava finalizando um projeto e eu falei assim, olha, a gente vai entregar além do que a gente prometeu nesse projeto. Porque eu falo que é isso que surpreende a pessoa. Porque ela tá esperando só aquilo que a gente determinou. A gente pode fazer muito mais. Só que quando a gente faz muito mais e a pessoa vê aquele resultado, ela fala assim, esse trabalho não foi feito só pelo dinheiro. Não foi. Ele foi feito com amor, com zelo, com cuidado, né? Eu falo que isso é o que vale a pena. Então é isso, faça com excelência, onde quer que você esteja. E foi maravilhoso esse nosso bate-papo. Se você gostou, compartilha, curte e... coloque aqui para nós quem você gostaria de estar recebendo e ouvindo história inspiradora aqui em Orlando, na Flórida, no HanaCast. Foi muito bom falar com vocês e escutar também a história da Cris. Obrigada.